lição hoje do Evangelho segundo o Espiritismo caiu no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E, excepcionalmente, cai num trecho do Antigo Testamento. Cai no trecho do profeta Jeremias, capítulo 23, versos de 16 a 33. E diz o seguinte: não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, mas não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram, não virá sobre vós mal algum. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a palavra do Senhor? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Portanto, eu não enviava esses profetas e eles corriam. Eu não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira. E dizem, sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas que obram e vaticinam a mentira e que profetizam as seduções dos seus corações? Pois se vos perguntar a este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, qual é o peso do Senhor? Lhes direis, vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 23, versos de 16 a 33. E aí, então, a lição de hoje, ela faz com que nós meditemos, analisemos, critiquemos com mais seriedade aqueles que se dizem profeta do Senhor aqui na terra. Aqueles que, na verdade, falam em paz, mas promovem as divergências, promovem as discussões, promovem a desconfiança, promovem a separação, promovem os cuidados, aqui da terra. Então, que nós reflitamos todas as vezes, que a gente ouvir, ler alguma lição, principalmente na internet, principalmente no celular, estão fomentando, na verdade, desinformações, criando dúvidas, criando discordâncias. Por isso que Jesus fala, feliz é aquele que perseverar até o fim. Então nós aqui principalmente que já conhecemos, e buscamos a verdade dos ensinamentos do Mestre Jesus, mais do que nunca nós temos que ter calma, equilíbrio, e através do pedido das nossas orações, buscar o discernimento, para que nós, vamos dizer assim, nos momentos de decisões, que a gente decida verdadeiramente pelo bem, pelo bom. Essa lição é de São Luís, o Espírito Protetor, e foi dado em Caris-Rouge, não sei, deve ser uma cidade francesa, um município da França, em 1861. E a gente percebe que mesmo sendo
uma lição do Antigo Testamento. Quando eu falo do Antigo Testamento, Jesus tem 2021 anos. O Antigo Testamento está há mais de 4.000 anos. Então nós estamos lendo uma lição aqui de mais ou menos 4.000 anos, né? E que está servindo para nós hoje, no século 21. Olha, uma lição de 4.000 anos, né? Nos chamando a atenção sobre o cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aquelas casas, com igrejas, com templos, né, que cobram, que pedem o seu dinheiro, né, que cobram o dízimo, né? Tem anunciadores aqui do Senhor que colocam o dízimo acima de tudo. Ó, se você não fizer a sua doação para a igreja, o seu dinheiro não vai conservar, você vai gastar mais do que ganha. E só o fato de você pagar o dízimo para a sua igreja, eles falam nem para a igreja, eles falam pagar o dízimo para Deus, né? Deus precisa de dízimo. Deus precisa do nosso dinheiro. Né? Então, cuidado com os enganadores, com esses falsos profetas. É necessário que a gente dê o dízimo? Sim. Mas para que a gente doa o nosso dízimo? Em segredo para o universo. Ou seja, a quem nos pede em segredo. Se temos condições, vamos auxiliar. Né? Então, muito cuidado com os falsos profetas. Sobre esta passagem do profeta Jeremias, né, que é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, portanto 4.000 e poucos anos, que quero vos entreter, meus amigos, meus irmãos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Que interessante isso, olha, é a visão do nosso próprio coração que faz esses falsos profetas falarem. Ou seja, é a nossa ansiedade, a nossa necessidade, né, de escutar alguma coisa boa, e esses espíritos, né, porque esses falsos profetas são médiuns, né? Só que os espíritos que os assistem, né, para nos enganarem, falam coisas que queremos ouvir, coisas que nos agradam, coisas que preenchem o nosso ego, que nos traz satisfação. Então, na verdade, os falsos profetas, né, os espíritos das trevas agem dessa forma. Por isso que eu falo sempre, né, quando alguma pessoa vem buscar trocar alguma palavra, algumas ideias, a gente fala: olha, você quer escutar a verdade transparente? É isso que anda acontecendo, as pessoas assustam. Por que eu falo isso? Porque normalmente, né, a verdade nos impressiona. Nós temos medo de ouvir as verdades. E nós temos que, através dessa doutrina abençoada, começar a compreender o inverso. Né? Então, aqui em nossa casa, os nossos mentores estão preparados, né, por Jesus, por Nossa Senhora, a nos falar sobre verdade. As pessoas que chegam aqui em nossa casa para ouvir aquilo que gostam, aquilo que querem ouvir, estão enganadas, estão procurando o local errado. Aqui nós estamos preparados para falar em transparência e em verdade e em justiça. Né? Precisa saber. Está com vontade. Exatamente. Não é aquilo que eu estou com vontade de saber, é o que eu preciso aprender e preciso saber.
né? Então, olha, né, o que fala, né? É Deus falando pela sua boca, diz, é a visão do seu coração que fala aos falsos profetas. Então, os falsos profetas, que são médiums, que ouvem a espiritualidade das trevas para satisfazer os nossos desejos, o nosso ego, a nossa satisfação, né? Nos falam aquilo que gostaríamos de ouvir. E nem sempre o que gostaríamos de ouvir é a verdade. Se tiver alguma dúvida, questionem, né? É um assunto, né, filosófico de suma importância e complexo. Então, essas palavras indicam claramente que já naquela época, que época? Há 4.000 anos atrás, os charlatães, né? Charlatães são os enganadores. Os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o já exploravam para ganhar dinheiro, já há 4.000 anos atrás. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo. Então eles já naquela época já abusavam da fé do povo, tornavam o povo dependente. Vocês só vão ser salvos se seguir a minha religião. Vocês só serão salvos se for na minha igreja. E isso tudo é uma grande mentira, meus irmãos. Nós seremos salvos em qualquer igreja, em qualquer religião, né? Desde que cumpramos as leis que Deus coloca aqui para a nossa harmonia e para o nosso equilíbrio. Desde aquela época, antes do que você está falando aí, do charlatanismo, do pregador, do evangelho, naquela época ninguém tinha acesso às escrituras, está escrito na Bíblia ali. Quem tinha era só eles, a alta sociedade. Então eles pregavam o que lhes convinha para as outras pessoas, para arrebanhar as pessoas para o lado deles, falando que é Deus que estava falando aquilo das escrituras, né? Para ver o tanto que o povo já era enganado naquela época e hoje continua sendo enganado. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa vai e ouve aquilo que ele está com vontade de ouvir, volta de novo. E quando ele ouve a verdade que ele não está querendo ouvir, às vezes ele nem volta mais, né? Então, há 4.000 anos, como disse o Theo, já havia esse problema. Já havia. Quem tinha conhecimento escondia o verdadeiro conhecimento e enganava as pessoas. Só que, saindo um pouco do foco, no Evangelho está escrito: quem mais sabe, mais será cobrado. Exatamente. Né? Então, vamos dizer que Deus é, como vou dizer assim, é taxativo em cobrar as coisas com exatidão. Mas todo aquele que faz a vontade dele de verdade, mesmo que sendo humilhado, será exaltado para ele. Mas todo aquele que mostra as mentiras em nome da verdade de Deus, esse será exemplarmente punido por Deus. Não por maldade dele, mas pela própria maldade daquele que fez, que praticou o ato, sabendo, e praticou o ato de corromper as palavras de Deus. É só esse comentário. E continuando, né, é isso, né? Então, os charlatães, já daquela época, né, os vaidosos, abusavam do dom da profecia e o exploravam, né, manipulando e tornando o povo cativo, o povo escravo das suas ideias, das suas necessidades e das suas vontades.
Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, olha, por dinheiro, coisas o quê? Boas e agradáveis. Então só falavam coisas agradáveis. E as pessoas pagavam por isso. Essa espécie de embuste, né, essa espécie de enganação, estava bastante generalizada já naquela época e principalmente entre os judeus. Olha, esses mesmos nossos irmãos que estão atacando crianças, mulheres, hospitais na faixa de Gaza, né? E que atacaram o outro país, o Irã, que tem poder, tem dinheiro, tem riqueza, tem armas. Isso foi muito interessante, porque é para mostrar para nós a diferença de genocídio é quando você mata indefesos. É o que Israel fez na faixa de Gaza. E guerra é o que houve entre Israel e Irã. Por quê? Porque Israel atacou o Irã e Irã respondeu à mesma altura. Então isso foi uma guerra. Agora, entre os nossos irmãos e irmãs da faixa de Gaza, foi um assassinato de pessoas inocentes. Não justifica os terroristas da faixa de Gaza ter matado 129 judeus e sequestrado outros 200. Né? Mas Israel matou 22 mil pessoas, entre crianças, mulheres e ataque a hospitais que não tinham defesa. Ou seja, colocando a vida de cada judeu infinitamente superior à vida de qualquer outro ser humano. Então, por isso que nós temos que orar pela paz. Pedir pela paz. Né? E a gente compreender aquela pergunta que eu sempre faço: Deus está de que lado? De nenhum, porque Ele é Pai dos dois lados. Ah, Deus é Pai de quem vence a guerra? Não, Deus é Pai de quem perde a guerra também. Né? E os genocidas que foram assassinados? Na nossa visão de mundo físico, né, injustamente. Mas tem a visão espiritual, né, mas não tiveram defesa nenhuma. Né? Então é fácil desses profetas, vaidosos principalmente, né, que se arrojam de tomar decisões seríssimas em nome de um povo que ainda prima, que ainda passa pelo estágio da ignorância. Né? Então essa espécie de embuste, de enganação, já naquela época estava bastante generalizada entre os judeus. E é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir entre o bem e o mal. E o nosso povo, o povo mesmo, o povão, ainda continua assim, impossibilitado de distinguir entre o bem e o mal, por falta de um conhecimento básico, por falta de estudos básicos, né, que desenvolve o nosso senso crítico. Olha que sério. Então nós temos que analisar muito entre o bem e o mal, o que é bom e o que é mal. Né? No nosso país nós estamos tendo aí a divergência e grande parte do povo não entende, né? Que suprimir, tirar o imposto de renda daqueles que ganham até 5 mil reais é para abranger grande parte do povo. Ou seja, é um benefício. E a desinformação é tamanha que o próprio povo não sabe disso. O povão não tem conhecimento disso. Tá? Isso acontece conosco hoje, ainda.
né? As elites, os mais poderosos, sempre querendo manter o povo manipulado, né? E sob a sua guarda, sob os seus desejos. E ignorantes, né? Ignorantes. Então, é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, está impossibilitado. Olha como que a gente transfere para hoje isso aqui, de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganados pelos impostores, pelos fanáticos que se diziam profetas, que se diziam, né, tomadores de conta do povo. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Eu não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante ainda encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram mentiras. E dizem, sonhei, tenho sonhado. Indica assim um dos meios então empregados para explorar a fé e confiança do povo mais ignorante. A multidão sempre crédula, o povão, né, sempre acreditando, porque achava tudo muito natural e convidava sempre, né, os profetas a falarem e queriam ouvi-los. Então, depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, que diz, né, no capítulo 3 do Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, versículos de 1 a 6. Não creais em todos os espíritos, mas provai antes se o espírito que se manifesta é de Deus. Aí nós vamos perguntar, mas como que a gente prova se o espírito é de Deus? É simples. A gente pergunta para ele, você acredita que Jesus Cristo esteve em carne e osso na terra? Eles não respondem essa pergunta. Essa é uma forma da gente testar se o espírito vem de Deus ou não. Principalmente o espírito que chega querendo te dar aula. O espírito que chega querendo te ensinar. Então nós temos que perguntar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você vem da parte de Jesus? Nós temos que perguntar. Ele não responde. Se ele não responde, ele não está vindo da parte de Jesus. Porque entre os invisíveis, entre os espíritos, há também aqueles que comprazem em nos enganar. Quando encontram oportunidade. Então, sempre que nós dermos a oportunidade, né, nós entraremos em sintonia. E aí eles nos enganam. Nós acreditamos neles. Não acreditamos nos verdadeiros e acreditamos nos falseadores. Os enganados, então, são bem entendido os médiuns que não tomam as necessárias providências, que não tomam necessárias precauções. Então, nós médiuns temos que tomar cuidado, mais cuidado do que a maioria das pessoas, meus irmãos. Por quê? Porque o médium lida diariamente e diretamente com os espíritos. Então, nós médiuns não podemos deixar nenhum momento do dia daquele ensinamento de Jesus. Orai e vigiai, né? Então, os enganados são bem entendidos, os médiuns que não tomam as necessárias providências, que não tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, uma das maiores dificuldades, contra o qual muitos médiuns se chocam, sobretudo quando são novatos na doutrina espírita.
Então, por isso que não é bom estudar sozinho em casa, principalmente quando nós temos um novo contato com o Espiritismo. É bom vir à reunião de estudo sistemático da doutrina espírita, né, que vai nos ensinar a nos protegermos desses falsos profetas, dos embusteiros, dos enganadores da espiritualidade. É uma prova de que nenhum médium pode triunfar senão com muita prudência, com muito cuidado, com muita paciência. Aprendei, pois, antes de tudo, o que o médium tem que aprender? Primeiro, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Né? Então, olha que lição direta e específica para nós médiuns e principalmente para nós trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré. Né? Então, nós vamos frisar mais uma vez aquele negócio com relação ao batismo. Mas no Espiritismo não tem batismo? Não, não tem. Na doutrina espírita, nós não temos nenhum dos como é que fala da igreja? Dos sacramentos da igreja, de nenhuma outra religião. Mas então o espírita não acredita no batismo? É que o batismo, nós temos que, por analogia, ver que não é tão essencial. Tanto é que a gente faz a pergunta, Jesus foi batizado? Foi por João Batista. Foi, não foi? Quem batizou Jesus? João Batista, não foi? Lá no Rio Jordão. Né? Mas Jesus foi batizado. E aí eu pergunto, e quantas pessoas Jesus batizou? Nenhuma. E também para cumprir uma profecia. Para cumprir não, e demonstrar que a humildade é tudo na nossa vida. Jesus ensina que, olha bem, que o batismo é errado? Não. Jesus ensina que o batismo não é necessário. Então, quem já tem o conhecimento que sabe que não é necessário, não precisa batizar. Mas aquele que ainda tem no seu coração, não, eu tenho que batizar, é errado batizar? Olha a diferença. Não, não é. Podemos batizar qualquer religião. No Espiritismo não existe. Né? Mas podemos batizar. Né? Podemos batizar, não é errado. Mas é necessário? É imprescindível? Não, não é. Porque Jesus nunca batizou ninguém e nunca ensinou o batismo como sendo necessário. O mesmo se dá com relação ao dízimo. O dízimo é só em dinheiro? Nós já falamos muito aqui, não. O dízimo pode ser através do sorriso, pode ser através da nossa audição, ouvir o sofrimento do próximo, né? Ouvir a solidão do idoso, que não tem com quem conversar, que não tem com quem falar. Isso é caridade, isso é se dar o dízimo. Né? É conversar com o idoso, isso também, né? Então é muito profundo, né? Então que nós compreendamos que nós devemos sair daquela ignorância profunda, né? E de aceitarmos tudo o que nos é colocado como verdade. Então sigamos o Cristo. Cristo é o nosso norte. Jesus é o nosso leme. Jesus é a nossa luz. Né? Tirou do ensinamento de Jesus, não nos preocupemos. Se a gente compreender fielmente os ensinamentos do Mestre, né, e tomarmos as nossas decisões do dia a dia pautada nesses ensinamentos, sabe o que nós temos que temer? Nada. 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 Ou seja, estando com Jesus, né, nada de mal nos atingirá.
Por mais que as pessoas, que os seres humanos nos desejem esse mal. Que assim seja, né? Vamos pedir com muito amor, pedir com muita convicção aquilo que precisamos. Vamos pedir. Né? E por que temos que pedir? Porque é mais um sinal da nossa humildade. Né? Vamos deixar a vaidade de lado, vamos deixar o nosso orgulho de lado e pedir aquilo que precisamos de verdade. Né? Vamos aprender a não ter medo da verdade. Que é muito importante a gente começar por aí. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Então vamos passar por livro essa. Renovação interior. Renovação interior. Venho vos convidar para a renovação interior. Venho vos preparar para as novas lutas, não aquelas em que se devam andar quilômetros e mais quilômetros para encontrar os inimigos como os homens do mundo fazem. O campo de batalha está dentro de vós mesmos e os inimigos que deveis combater são bem piores, porque vêm diversificados, com roupagens diferenciadas. São o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o melindre, a prepotência, a discórdia, a usura, o apego, a covardia, a maledicência, enfim, os maus costumes. O maior vencedor é aquele que vence as próprias deficiências morais. Depois de instalardes dentro da vossa consciência a harmonia espiritual, estareis salvos. Eis o céu em cada criatura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos encerrar esse trabalho com muito louvor, muita misericórdia, pedindo as bênçãos de Deus por todos nós que estamos aqui, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão enfermos em seus lares, a todos os idosos, aqueles que estão acamados em seus lares, são zelados por sua família, mas principalmente aqueles que estão no lar de idosos. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos que estão desempregados, a todos os pais e mães de família, Senhor, que estão desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor. A droga, o cigarro, o álcool, a comida, o sexo, a bebida, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia e do vosso amor, Senhor, em seus corações. Mas peço também as bênçãos a todas as mãezinhas
que rogam e pedem pelos seus filhos, né, que estão nessas situações, que consigam alcançar, né, o seu pedido pelo seu amor e com a sua fé. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Assim, damos por encerrada, mas estamos na reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que até hoje.